A última vitória do Deportivo Pereira, que foi contra o Jaguares, né, que eu falei agora, 3-0, a primeira vitória deles apenas na sexta rodada, né, desse torneio finalização do Campeonato Colombiano. O Jaguares estava na zona do rebaixamento, né, estava ali na 19ª colocação antes de perder para a equipe, antes do Deportivo. Aliás, o Jaguares está na 13ª colocação, tinha visto errado aqui, desculpa. O Pereira, quem estava com apenas 2 pontos no campeonato, era o último colocado antes do Envingado, e agora somando esses 3 pontos, né, chegou a 5, né, 1 ponto atrás do Jaguares, que está na poderosíssima 13ª colocação. Então não é que ele ganhou de um adversário que, nossa, né, não, ele entrou com um time misto e bateu numa equipe que está na parte baixa da tabela. E a última derrota, e aí a vitória anterior do Deportivo Pereira em relação ao Jaguares foi contra o Tigres Futebol Clube na Copa Colômbia. Esse Tigres Futebol Clube simplesmente nem está na primeira divisão do futebol colombiano. Então foram 2 jogos, digamos assim, inexpressivos, né? E a última derrota do Deportivo Pereira, que foi no dia, cadê aqui, 12 de agosto, essa derrota ela foi para o Once Caldas por 1-0. E o que tem a ver eu falar dessa derrota aqui? Porque o Once Caldas joga num sistema de jogo, hoje, pelo menos no espelho, muito parecido com o Palmeiras. O Once Caldas joga com 4-2-3-1. Né? Tem 2 jogadores que não são aqueles pontas efetivos, que são meias que chegam à frente, com as características do Arthur e também hoje do Dudu, né? 2 jogadores que ajudam a compor mais em relação a se lançar mais à frente, um centroavante, um meia de ligação, né? Chamado Arce, ou seja, um bom nome, e com 2 volantes à frente da zaga. E como que nasce o gol do Once Caldas na última derrota do Deportivo Pereira? Uma jogada do lado direito do campo, onde joga o Arthur deles, que é o Alejandro Garcia, e cabeçada do Dairo Moreno, aquele centroavante experiente aí, passou por muitas equipes recentes da Colômbia, que está jogando na equipe do Once Caldas. Então, para vocês perceberem que o Once Caldas explorou justamente aquilo que é a deficiência do Deportivo Pereira, as 2 laterais. Então, se o Palmeiras ficar ligado em fazer um jogo compacto, cirúrgico e buscar as costas do Boca Negra ou do Moreno, o Palmeiras pode ter a grande possibilidade de voltar para casa com um grande resultado positivo.